Boa noite, maravilhosas, poderosas. Estamos aqui em mais uma roda de mulheres online. Eu já estou vendo aqui o sorrisão da Patrícia, né, Patrícia? Ô, mulher que ama essa roda de mulheres, viu? Gente, eu também amo muito esses encontros, porque realmente é um encontro nosso, onde a gente abre o coração e onde a gente consegue se conectar melhor uma com as outras. E dessa vez com um tema muito gostoso, falando sobre mulher que gera vida. E nós temos uma convidada especial, porque além de eu ter convidado ela para fazer parte dessa roda de mulheres, eu também convidei ela para estar presente no grupo Uma Mulher por Outra, para fazer parte do próximo livro do nosso instituto, que está aí no forno, mas ela vai se apresentar para a gente, né? Eu quero trazer aqui para vocês e dar a voz, né, para ela se apresentar, Tatiane Quintanilha. Ai, Ia, tem que falar, que vou nome, dizer né? o seu nome. É Quinta, né? Nília, tá? Fala Quinta, aí depois você fala Nília. Quintanilha, Quintanilha. Nó, Quintanilha, bonito, isso, né? espanhol. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu participei da reunião, né, do livro. Acho que eu vi de algumas pessoas que estão aqui na reunião do livro. Eu lembro de vocês. Eu sou professora há mais de 20 anos na área da educação infantil e trabalhei, né, por muitos anos em escola, por mais de 16 anos em escola, e agora eu estou atendimento para as crianças, voltadas para as crianças também. Sou terapeuta e estudante de psicanálise também, e tem um projeto que chama Desperta Mulher, onde eu desperto mulheres para o recomeço. Eu tive uma tragédia pessoal em 2020, quando eu perdi o meu namorado, e nessa época eu estava estudando para a prova da OAB, sou formada em Direito também, então eu estava estudando para a prova da OAB e também tinha um sonho de ser delegada, e aí entrei em depressão, crise de ansiedade, e foi nesse processo que eu larguei o direito para poder trabalhar com mulheres. Conheci esse universo, né, das mulheres enlutadas, mulheres com baixa autoestima, e resolvi encarar esse novo universo aí, de cuidar um pouquinho, de saber um pouquinho dessas, né, da realidade dessas mulheres, porque eu passei por isso, né, entre 2020 até 2022. Foi em 2023, ano passado, que eu comecei a recuperar, mas esse projeto já estava em andamento desde quando eu entrei, quando eu estive, né, em depressão em 2020, e foi de Deus mesmo, porque eu nunca pensei, nunca imaginei cuidar de mulheres. Na verdade, eu já falava um pouquinho para professoras, como eu trabalhei muitos anos né, no sistema de CLT, e fui trabalhar por conta própria, então eu já incentivava mulheres, né, professoras, a terem uma renda extra. Então, já estava falando um pouquinho para as mulheres. Já estava começando a fazer alguns trabalhos Ai, meu fone caiu, peraí. Fazendo alguns trabalhos de palestras também em escolas. Isso aí foi no 2020, quando eu perdi realmente meu namorado, e parei com tudo, né? Não tinha nem cabeça para isso. E aí, foi aí que eu, né, migrei, né? Fiz essa transição para falar somente com mulheres. E aqui estou eu, em 2024, totalmente recuperada e fazendo parte de vários projetos aí voltados para as mulheres. Em julho eu vou ter um evento aí presencial, depois eu vou divulgar para vocês, o primeiro evento presencial para mulheres. E um pouquinho, é isso. Essa é a Tatiane. Sou solteira, e aí quando eu vi o tema, né, mulher, o legado de gerar vida, há um ano atrás eu tirei meu útero, né, então eu não posso gerar, né, filhos, e aí vamos falar um pouquinho sobre isso. É de Deus mesmo esse tema, que eu gostaria muito de falar um pouquinho, e aí vamos bater um papo sobre isso. Ô, Tatiana, e esse tema, que bacana. Eu sei da sua dor. Quando eu falo assim que eu sei da sua dor, oi, travou, né, gente? Meu Deus. Travou. É. Voltou, não foi? Tatiane,
eu sei da sua dor. Eu passei 7 anos desejando ser mãe. Então, essa sensação de você querer ter essa experiência de ser mãe, desejar, é algo muito pessoal, que por mais que alguém fale assim, eu imagino, não imagina, gente, só sabe quem realmente não pode. É uma sensação de, de invalidade, você questiona Deus o porquê, eu questionava muito Deus. Mas hoje eu, eu vejo a importância que teve esse momento. Porque olha só, enquanto eu não gerava vida, eu cuidava de vidas. E hoje, gente, hoje eu não consigo cuidar do filho de outras pessoas como eu cuidava quando eu não tinha os meus. Eu tomei conta de crianças, eu tive uma creche com 72 crianças. Crianças que hoje me chamam de mãe ainda no meu Instagram. Crianças que lembram da tia Kelly da creche, da tia Kelly que cuidava. E aí eu tenho mães que falam assim para mim, Kelly, obrigada, porque você foi a mãe que o meu filho não teve durante a infância. E aí eu fico pensando assim comigo, a satisfação que eu sinto, porque eu complementei, gente, eu fiz parte da, da, da formação dessa criança no período que a mãe dele estava ausente. E deixa eu falar para vocês, se fosse nos dias de hoje, eu não ia ter capacidade, porque a minha cabeça, quando você tem filhos, você se volta para os filhos, você não tem tempo, eu não ia ter capacidade, estrutura e paciência que eu tinha antes. Porque o desejo de querer ser mãe ardia tanto no meu coração que eu cuidava dos filhos dos outros como se fosse meu. Então, assim, hoje eu entendo que eu tinha que passar por aquele processo. Eu tive que cuidar daquelas. Foram mais de 200 crianças, gente, que passou pela minha mão durante esses 7 anos. E eu vou dizer para vocês, viu? Eu hoje, eu entendo que ser mãe não é só aquela que gera. Viu, Tatiana? Eu sei que você vai falar isso e eu quero potencializar a tua fala. Falar para você que hoje eu tenho 2 filhos. E quando eu olho para trás, eu sinto e eu sei que eu amei crianças que eu cuidei do mesmo jeito que eu amo meus filhos hoje. Do mesmo jeito. Eu sinto falta. Eu amei. Quando elas iam embora com as mães, me fazia falta também. E por isso que eu sei que vocês são mães. A tia é mãe, quem cuida é mãe, quem está na escola também é um tipo de uma mãe que está gerando ali a vida, né? Mais alguém tem alguma pauta, quer falar alguma coisa antes da Tatiana? Cida ama abordar também esses temas. Eu sei que a Cida também tem uma história também. Cida, eu sei que a Cida também tem uma história parecida com a da Tatiana. Boa noite. É interessante esse tema porque a mulher que gera vida. Às vezes nós estamos gerando não só uma vida, porque que não está no nosso ventre, nós estamos gerando uma nação inteira, porque através daquela vida que a gente ensinou, que a gente ouviu, como no meu caso, que eu escuto, é, isso transforma uma nação inteira. Então, quer dizer, você não sofreu a dor ali do parto, mas você partiu a história de alguém entre uma história anterior e uma história depois que conheceu você. Então, você toma posse de uma transformação que não vai ser só de uma pessoa, porque é aquela pessoa que você gerou sem ter saído do seu ventre, e ela conseguiu compreender quem foi você para ela consegue gerar toda a sua descendência repassando esse conhecimento que você passou para ela. Então, quer dizer, o meu útero não abriu para colocar uma criança, mas o coração e o amor se estendeu para todos aqueles que quis receber esse amor. Então, a gente às vezes olha assim e pensa assim: mas eu nunca vou ser mãe, nunca vou ser mãe. Eu tenho pessoas hoje
que liga para mim e fala assim: ai, você conhece mais de mim que a minha mãe. Quando você fala comigo, eu sei que é batata, aquilo acontece, e se eu temar, aquilo dá errado. Então, quer dizer, eu não trouxe no meu ventre, mas a forma como eu amei essas pessoas e eu ensinei, muda a história, muda a vida, e às vezes a gente cobra, que eu também não tenho filho, Tatiana, então a gente às vezes pensa assim, mas por que que eu não gerei? Mas se voltar para pensar quantas vidas através de mim tomou posse de outras vidas, de transformações e transformações que elas teve, tem pessoas que passou por mim e disseram assim, eu não gosto de estudar. E eu fico olhando para você, você estuda o tempo inteiro. E elas dizem, e depois voltaram para mim e disseram assim: ah, eu também estou estudando agora. Você está estudando e você fala comigo que você estuda, eu também estou estudando. Quer dizer, eu gerei um desejo do conhecimento. E gerar desejo nas pessoas é muito importante. Porque tem pessoas que acham que desejo é só sexual. Não, é o desejo de se fazer presente de várias maneiras nesta vida. Então, eu, por gostar de estudar, eu tenho gerado muitos filhos que estão nas faculdades aí, estudando, seguindo, tendo uma profissão. Foi filhos que foi do meu ventre? Não, mas foi filhos que passou pela minha história e tomou formato de filhos. Então, é muito importante esse tema de gerar. Eu achei muito interessante esse tema e eu tenho certeza. Olha lá ele. Olha que coisa linda, gente. Ele veio trazer pão para mim, ó, tomar café. Tá vendo? Que coisa linda. E é muito interessante esse tema dessa questão do gerar, porque nós podemos gerar tantas coisas importantes na vida do outro, que vai fazer esse outro realmente se sentir gente e não se sentir um trapo. Adriano, o que você acha do tema, Adriana? Ah, eu suspeita para falar porque eu fui adotada, né? E eu acho que independente de gerar, de ter tido a criança, não, você consegue amar tranquilamente. E eu sempre tive na minha vida que a minha mãe adotiva era minha mãe e não tive nenhum questionamento. Porque uma mulher, quando ela está disposta a amar e cuidar de uma criança, é mãe do mesmo jeito, independente de gerar. São laços sanguíneos que trazem a mãe e o filho. O laço sanguíneo é o de menos. Eu, na minha opinião, porque eu já vivi isso, né? Hoje eu convivo com a minha mãe de sangue, mas não é a mesma, por incrível que pareça, não é a mesma coisa. Porque os laços que tem são com a minha mãe que me adotou. Então, é isso. Luzinete, o que você achou do tema? Você quer trazer para a gente? Liga o som, liga o som. Esse povo tá atrapalhado. Patrícia, enquanto a Lucinete ali abre. Patrícia, o que você achou do tema? Consegui. Ai, caduca, eu fico tentando abrir a câmera em vez de abrir o microfone. O tema é muito interessante, Kelly, muito. Eu não sou mãe, né? Assim, eu nunca tive vontade de ser mãe, né? Nunca passou pela minha cabeça, assim, porque eu tenho bastante sobrinhos. Então, eu me apego muito aos sobrinhos, né? Então, é aquilo, tudo que eu aprendo, eu ensino o que é certo, o que é errado, né? Às vezes a mãe não gosta muito, né, das interferências, mas eu falo assim, eu tenho como se fossem meus filhos, né? E é isso. Né? Você não precisa gerar para você dar vida. Basta você acolher, né, e ter como se fossem seus filhos. No caso, eu faço isso com os meus sobrinhos. Então, eu tenho bastante sobrinhos netos. Eu falo que eu sou avó, me fala avó-tia, né? Tia-avó? Tia-avó. Então, eu tenho bastante sobrinhos. Eu falo que não preciso mais ter filhos, né? Porque, assim, na adolescência, eu brincava muito de boneca, né? Até passou pela minha cabeça de um dia ser mãe, mas depois eu não tive mais esse desejo de ser mãe, né?
até mesmo por conta disso, acho que por conta de ter bastante sobrinhos, que eu comecei a ser tia muito cedo mesmo ali, né? Ter como falo, a minha sobrinha mais velha, ela tem, acho que ela tem quase, ela já vai fazer 40, entendeu? Então, assim, eu fui tia muito cedo, né? Então, nunca passou pela minha cabeça em ser mãe. Aí hoje, então, com a idade, acho que nem precisa mais. Então, é um tema bem interessante, assim, igual quando eu vi o tema, né? Eu nunca tinha parado para pensar, parar para observar que gerar vida, né? Por isso que eu falei assim, foi um tema difícil para mim, porque eu achava que gerar vida era só quem pudesse ele gerar um filho no ventre, né? E não, você pode gerar vida de várias formas. Verdade. Patrícia, quer falar um pouquinho do tema? Nós vamos ouvir a Tatiana daqui a pouco. A gerar, eu acho que assim, é, é uma amizade gerar, igual eu participo lá do grupo da inclusão da igreja, aquelas crianças que estão tão perdidas e a gente busca elas para a realidade, né? Então acaba que a gente está gerando ali uma humanização delas novamente, né, para a sociedade que fica tão presa dentro das estruturas familiares que não sabe lidar com aquele tipo de situação e acaba que a gente gera voltando elas para a realidade. O que você acha, Tatiana? Ó, Tatiana. eu fiz uma anotação aqui, né, que esqueci o nome, né, que falou: meu útero não se abriu para receber uma criança, mas meu coração sim. Eu nunca tinha imaginado isso. E essa frase me impactou. E quando você me mandou todo aí, né, para poder. Aí eu li o tema, eu pensei, ai, que vontade de desistir. Se fosse uns dias, 2 dias antes, eu acho que eu desistia, porque você vai ter só eu que não sou mãe ali. Agora eu vi duas pessoas. E aqui, né, e pela idade. Aí você fala assim, não, que eu, com certeza, né, chegar aos 42 anos, tem cobrança da sociedade, tem cobrança da família. E por várias épocas, né, da minha vida, eu pensei, eu lembro quando eu descobri que eu não poderia ter filhos, não, que eu tinha prazo, né? A médica virou para mim: pega um amigo que você gosta muito. Aí eu falei para ela: mas eu sou cristã, como que eu vou pegar um amigo e pedir ele para ser pai do meu filho? Eu não esqueço disso. Aí ela olhou para minha cara assim: o que que tem, né? Ser cristã e tal. Mas Nossa. eu fiquei assim: será que eu vou ter que pegar qualquer um, né? Pessoa na rua? E eu fiquei por muito tempo, mesmo sendo cristã, com aquela mentalidade: Deus, cadê meu marido? Cadê meu marido? Um namorado que seja, né? E nessa época, antes de meu namorado falecer, foi um dos nossos assuntos, né? Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. E aí até a mãe dele falava aí, ó, se eu tivesse sido mãe com ele, né, tinha deixado um filho. Mas quando você fala também da questão que você, né, por muito tempo na creche teve alunos, eu entrei na sala de aula com 18 anos. E a minha vontade era ser jornalista. E eu fiz vestibular para jornalismo, não passei. Minha mãe virou e falou assim: vai ser professora, vai fazer faculdade de pedagogia, faz magistério. E aí eu fiz magistério, depois entrei para faculdade de pedagogia. E por obrigação da minha mãe, eu ia todos os dias para a aula reclamando. Por quê? Por quê? E eu não sabia, né, lá atrás, que eu não seria mãe. Então, desde os meus 18 anos, eu tenho contato com criança. Então, quando vocês falaram aí, é, nesse legado que eu deixei. Hoje eu encontro os meus alunos com 20 anos, né? Hoje tem aluno meu com 18, com 17 anos, e lembra da época quando eu dava aula. Hoje, né, eu tenho esse negócio próprio de aulas particulares, então faço também atendimento em residência. Eu entro em algumas residências, crianças que ficam sozinhas, e eu tô lá. Então, tem criança que se apega, eu fico 3, 4 anos. Tem uma família que eu tenho 4 anos que eu estou, tem outra que eu tenho 7 anos que eu estou com essa família. E, e eles falam: você é como se fosse minha segunda mãe. Então, eu fico assim: eu não fui mãe, mas, né, eu não gerei, meu útero não se abriu, mas o meu coração, sim. Eu tenho duas sobrinhas que eu criei, né? Tá com 21, a outra tá com 14, moram aqui comigo. Então, assim,
é o tempo todo. Eu me sinto mãe delas, né? Me sinto mãe dos meus alunos. Então, não precisa ter... Só que a sociedade, muitas vezes, não pensa dessa forma, né? E aí, se a gente não estiver bem espiritualmente, bem emocionalmente, a gente deixa isso entrar na nossa vida e vai porque a sociedade está cobrando, porque a sociedade fala. Eu acho que, não sei, as que estão aqui na roda da nossa conversa hoje, se passaram por isso, se passaram em algum momento, eu vou ter só para poder estar inserido em algum grupo de amizade. Eu lembro quando eu era professora de escola, todas as professoras tinham filhos, eu ia muito em rodas, muito em aniversários de criança, eu chegava em casa e chorava, por que eu não tenho marido, por que eu não tenho filhos? Então, eu sofri muito, muito, muito. Antes de converter, eu converti já tem uns 12 anos, então antes eu me cobrava, depois que eu converti, comecei a cobrar mais ainda de Deus. Por que não? Eu sofria muito por causa disso. Eu queria saber de vocês, já passaram por isso? Ô, Tatiana, você falando de cobrança, eu fui muito cobrada, né? E o pior, eu acho assim, que o pior julgamento é aquele julgamento que acontece dentro da igreja, porque além de eu ter a dor de não ter o filho, no meu caso, os filhos que eu tinha também morriam, porque foram 5 gestações que morreram. E aí vinha várias acusações. Por que está morrendo? Será que está servindo a Deus de verdade? Tem pecado aí. E vinha várias acusações. E outra coisa também, eu era casada, e essa sogra que eu tinha, ela dizia assim, vocês não são uma família, vocês só vão ser uma família quando nascer um filho. Isso, gente, me perturbou por muito tempo, porque eu não tinha conhecimento. Por isso a importância de transmitirmos conhecimento, de falarmos sobre esse tema, porque eu passei muito tempo sofrendo por não gerar vida, por os filhos que eu gerava morrer, por eu pensar que eu não era uma família. E aí, você não sabe, gente, como eu me culpava, como eu questionava a Deus, como eu achava que eu estava em pecado. Foram muitas coisas. Então, assim, eu sempre trago temas desse tipo, porque eu acredito que mulheres precisam ser libertas. E mais, e tem uma coisa também que você, Tatiana, falou no começo, quando você chegou, que me chamou muita atenção, que você foi salva de uma depressão. E olha só, quem te salvou dessa depressão? Você sabe que a depressão é um passo para você chegar até o suicídio também, é um passo, né? Muitas pessoas que se suicidam passaram pela depressão e perderam sua vida. E olha só, gente, se a gente consegue, no meio do caminho, salvar uma pessoa da morte, salvar uma pessoa de um suicídio, salvar uma pessoa, nós estamos ali também voltando, trazendo aquela pessoa à vida novamente. Nós estamos ali gerando outra vida dentro daquela pessoa. Então, assim, é muito importante a gente pensar e repensar sobre esse tema. E uma das coisas que eu acho muito interessante sobre ser mãe, e aí vai um alerta para nós que somos mães. Gente, tem muitas mães que estão deixando de ser verdadeiramente aquela que produz vida na vida das crianças. E a gente tem um exemplo aqui, a Adriana. Quando a Adriana fala, hoje eu sei que a Adriana perdoou a mãe dela, mas a mãe dela foi uma mãe que já pensou se não fosse a outra que a adotou, né? Então a gente vê assim, quantas mães que têm o prazer de dar à luz, mas despreza os filhos. Imagina só se essa criança morresse, imagina só se essa criança caísse em mãos erradas, mas o agir de Deus é tão maravilhoso que coloca no caminho dessa criança mulheres que diz assim, eu vou abraçar essa criança, eu vou cuidar, como a Cida falou, eu vou cuidar, eu vou orientar, eu vou proteger, eu vou ensinar algo, e eu acho que ser mãe é isso aqui, ó, é essa junção, sabe, de atos, é essa
junção de atitudes com o indivíduo. Como eu falei hoje, pela manhã, a Cida levantou a mãozinha também. Como eu falei hoje pela manhã, quando você ensina, quando você orienta, você está deixando um pouco de você naquele indivíduo. Isso é ser mãe. E a gente faz isso com quantas pessoas? A gente faz isso com uma mulher, a gente faz isso com uma amiga, a gente faz isso com o nosso sobrinho. Aí vamos ouvir a Cida, depois a Ana Cristina. Cida, fala conosco. Pode falar, Cida. Liga o som. Tá desligado o seu microfone. É o seguinte, gente, quando fala em ser mãe, as pessoas, as mulheres, de modo geral, nunca param para pensar nessa fala, o que é ser mãe. Porque muitas mulheres geram a vida, mas elas não querem gerar essa vida. E por elas não estar preparada, não ser convidada para ocupar essa função, elas chegam nessa função num período errado da vida. Então, quando elas recebem ali a informação que elas estão gestando aquela criança, elas começam ali, esse inconsciente já começa a trazer para elas que elas vão ter que desconstruir toda a história delas, tirar ali todo o tempo que é um tempo que elas têm que aproveitar, que passear, cuidar do corpo, estar ali preparada para estar bonita para a sociedade, esse corpo vai ter que ser deformado para que outro. Então, essas mulheres começam um sofrimento angustiante muito grande, e essas mulheres já começam aí dar alguns sinais da depressão, que vai acontecer lá após o nascimento dessa criança, que vai ser mais visto. Mas elas começam a dar sinais, ver que elas não têm tanto amor para vestir uma roupa que condiz com aquele momento que elas estão, que é um momento maravilhoso. Elas não aceitam vestir uma roupa para aquele momento, elas não aceitam cuidar da saúde de forma correta, como um exercício, uma alimentação, dormir cedo, para receber essa criança. Elas não, elas fica ali, vai gerando, passando os meses. E quando essa criança nasce, elas, primeira coisa que faz é jogar essa criança fora do peito, porque esse peito vai doer, vai desconstruir todo aquele formato bonito, vem um outro peito para elas já começam um sofrimento muito grande aí, porque aquele peito vai molhar a roupa, não era aquilo que elas queriam. Aí elas vão pegar essa criança e vai querer transferir para uma outra pessoa cuidar, porque elas querem viver a vida delas, ou elas não vão proteger essa criança, vai sair com eles exposto ao frio, ao sol, ao calor, com a carinha do sol ali, e dizer, não tem problema nenhum. Por quê? Porque elas não estão preparadas para receber esse filho. E esse filho começa a sofrer danos desde o momento que é anunciado da chegada dele. E começa também o processo de rejeição para essa criança. E essa mãe vai caminhando com esse menino. E ela chega perto dele e diz assim: eu não quero nem saber de ter mais filho. Deus me livre. É um presente de Deus, mas Deus me livre. Se Deus te deu um presente, como você quer se livrar desse presente? E aí essa criança vai se ficando mais traumatizada, vai sofrendo também. E essa mãe vai olhando para si e é como se ela fosse murchando, se fechando, porque ela deixou de se ver, porque ela tem que ver o outro. E foi num período em que ela não estava preparada para ser mãe de verdade. Então, é um sofrimento muito grande e deveria ter uma escola de formação para as meninas que querem ser mães, porque nem todas as pessoas são chamadas para ser mãe. Porque ser mãe é um legado muito grande e às vezes a pessoa não está preparada para isso, porque ela não teve uma base lá atrás, então ela não se preparou e ela não pode ser jogada no meio de uma maternidade, onde ela tem que viver aos gritos para que ela consiga sobreviver sobre tudo isso. E tem mais coisas, eu vou falar, mas não, tem muita gente para falar. Obrigada. Mas você falou, antes de dar oportunidade aqui à Ana Cristina, Cida, você falou uma ponta que
que eu achei assim excelente quando você fala assim sobre. Eu sei que a maternidade é para todos, porque quando Deus criou a mulher para isso, para multiplicar. E quando Deus fala que é para a mulher multiplicar, porque Deus sabe a capacidade da mulher, mas que a maternidade é para todas, mas nem todas estão Tudo que está preparadas numa vontade. devido às dores que elas carregam. Porque essa mulher que não está preparada, ela não teve uma base lá com a mãe. Olha a importância. Não teve. Aí, Teve. né, Cida? Essa mãe que não foi aquela mãe acolhedora, tá vendo que ser mãe, gente, não é só colocar ao mundo, mas é acolher, é ensinar para que quando essa menina cresça, ela tenha o desejo de ser mãe. Ela sinta, não, eu quero transmitir o que eu vivi da minha mãe, né? E outra coisa também que a Cida falou aí sobre essas meninas de hoje que não estão preparadas para ser mãe, e são mães, e algumas ainda dão a sorte de ser boas mães, outras, infelizmente, não. Entregam para as avós, entregam para as tias, para os pais. Mas uma coisa que a Cida falou, e eu acho que é um assunto para a gente conscientizar as adolescentes, é que as adolescentes estão tendo filhos como consequência. O meu filho foi consequência do ato sexual, mas não um filho que foi planejado e que eu desejei ser mãe. Então, tem muitas mulheres sendo mães por consequência. Nossa, estou grávida. É o jeito. E é por isso que a gente vê tantas mães perdendo essa identidade materna. Ana Cristina, fala com a gente. Ela levantou também a mãozinha. Olá, boa noite, gente. Boa noite, Bom, a Maria. questão de ser mãe, eu, assim, cuido, eu tenho muitos sobrinhos, sou filha mais velha, então, assim, cuidei dos meus irmãos. A minha irmã mais nova, hoje ela tem 40 anos, quando ela nasceu, eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe ficou internada, eu cuidei dela, ela é uma bebê, eu passei uma noite com ela chorando, e eu dando ela chá de funcho. E no outro dia, eu creio que é uma coisa de Deus. Eu saí no bairro, encontrei uma senhora que tinha tido um filho também, estava amamentando, ficou com ela, e daí eu fui cuidando dos meus irmãos, principalmente os três mais novos, mas o meu irmão que faleceu também era menos de 2 anos mais novo do que eu, mas nós éramos muito parceiros, entendeu? E ao longo da vida também, cuidando dele mesmo, depois de casado, e assim foi a minha vida, na igreja, sempre com as crianças, cuidando de pessoas, né? Eu me casei aos 26 anos, eu fiquei 7 anos sem filho. Nesses 7 anos eu perdi dois. E no momento em que esses dois que eu perdi, a minha irmã, né, ela não tinha se casado, e nesse período que eu perdi, daí um mês ela teve os dela. E eu comecei a questionar Deus, a querer entender. Falei, ai, Senhor, eu me casei, eu, né, tô casada, perco os filhos e tudo, minha irmã nem casou, mas ela, né, continuou com a pessoa. E daí eu comecei, eu quis assim descansar daquela situação, não querer entender, e descansei. E passados 3 anos, né, eu engravidei do Pedro Thiago, graças a Deus, correu tudo bem, tudo aquilo que falava, que eu tinha que ficar 9 meses deitada, não teve nada disso. Inclusive, todos dois são de 7 meses. Eu tenho ele de 7 meses e 2 semanas, e a minha filha, que hoje tem 16 anos, 7 meses e um dia, né? Foi cesárea, nasceu tudo normal, aquela coisa toda. E ao longo dos anos, né, eu tenho mais ou menos, acho que 14, 15 sobrinhos. Então, as minhas sobrinhas também, hoje elas têm filho, e sempre fui lidando. Então, essa questão de gerar, a gente sempre gera algo na vida do outro, né? Deus, ele já deu essa dádiva para a mulher, não são só os nossos filhos, né? A gente gera valor, a gente agrega, já tem esse dom, né? De estar gerando algo na vida do outro, e mesmo em momento de perda, né? Estou vendo a Tatiane falando, né, que a questão do recomeço é o que eu estou buscando agora.
Já há 3 anos eu venho buscando recomeçar e sempre algo acontecendo, né? Eu perdi esse irmão e daí para cá, né? Vão fazer 7 anos que eu o perdi. Mas daí para cá as coisas foram acontecendo e a gente sempre, quando o momento de você recomeçar, sempre vem a memória das perdas, né? E é interessante essa questão de filho, porque eu tenho os dois hoje, graças a Deus, mas foram 4 gravidezes, não tem como a gente anular isso. As outras duas, né? Como a Kelly, não tem como anular os outros 5, né? Que se perderam. Não Então é mesmo. algo que a gente amadurece com isso, entendeu? A gente parece que você vem em dobro, né? Aquilo que você, aquele amor, aquele apego, aquele cuidado, às vezes até inconscientemente, o medo de perder. Eu confesso que aí eu engravidei com 33 anos, né, do Pedro Tiago, mas eu descansei em Deus. Eu não vou perder mais, eu vou pôr na cabeça que esse preço eu já paguei, entendeu? E no momento que eu estava pensando em ficar só com ele, porque ele era muito apegado, era não, está com 20 anos, ele é muito apegado a mim, mas aí ele é só uma coisa que só Deus. Aí eu engravidei da menina e eu achei interessante que eu estava, não lembro como se fosse hoje, eu estava na cozinha com ele no colo, eu já estava com 3 anos, não ficava com o pai de jeito nenhum, só comigo. E eu comecei a pensar, eu vou ficar só com ele, porque do tanto quanto ele é apegado comigo, é melhor que eu fique só com ele. Estava morando na cidade de Sarzedo, longe da família, eu pensando nisso, eu vi uma imagem de uma menininha, clarinha, com os cachinhos marrons, sabe? Uma voz, você está grávida. Eu falei, Jesus. Aí eu falei para meu marido, vou lá no hospital militar, vou fazer um exame, porque eu ouvi uma voz falando, ele, que é isso? Eu falei assim, eu ouvi, e realmente estava, de uns 20 dias, né? E hoje, né, tem minha filha, e ao longo dos anos foi ficando do jeitinho que eu vi a imagem, sabe? Branquinha, bem branquinha, com cabelo, né, cacheadinho, castanho, sabe? Então, são coisas que Deus, com a graça e a misericórdia dele, presenteia a gente, né? Então, hoje eu vejo que esse período também que eu, né, passei com ela em depressão e tudo, então, o que eu queria aprender a lidar com ela, e eu sempre pensando, Deus vai me dar graça para eu ajudar mães também que estiverem passando por isso, entendeu? Então, sempre pedindo a Deus, Deus me dê sabedoria, para quando eu passar por essa fase, entendeu? Que eu possa ajudar. Então, todos os momentos de perdas que eu passei na minha vida, eu aprendi, né? Eu perdi esse meu irmão, que era muito, assim, parceiro, mas depois eu comecei a lidar com mulheres que perderam os esposos, entendeu? E que não é a mesma dor, não é o mesmo luto, mas a forma com que eu vivia com meu irmão, eu pude estar passando algo para elas em relação a isso. Então, essa coisa de gerar, isso é algo que Deus coloca em nós, que de alguma forma nós estamos gerando. Amém? Amém. Ana Cristina, gerar é da mulher, né? É feminino. Somos nós que Verdade. somos as multiplicadoras. E a gente precisa tomar posse disso, né? Foi muito bonita as palavras da Tatiana, quando a Tatiana traz para a gente, falando assim, né? Que a gente precisa parar um pouco, né? De ouvir o externo, que o outro impõe para a gente, né? A pressão do outro, e começar a nos curar, né? Olhar para nós, nos curar e desenvolver o nosso melhor. Porque, sim, nós somos, sim, aquela que gera. Mas o que que você está gerando? Você está gerando vida na vida de outras pessoas? Paz, amor, benignidade, saúde. O que você está gerando? Então, assim, que esse tema, ele vem, assim, realmente mexer com a gente, nos impactar, nos balançar. E que bom, Tatiana, que você aceitou o convite, sabe por quê? Porque uma mãe falar em gerar vida é muito fácil. É muito fácil. Mas eu quero ver quem não é mãe falar em gerar vida, de fato. Só quem realmente sabe o valor de uma vida é quem perde a vida, gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro,
Uma mãe, ela sabe o valor de uma vida, porque um filho é como se fosse dela, é como se fosse uma parte dela, né? Eu já perdi um filho, então eu sei mais ou menos o luto de você perder, de você não poder ter algo. É diferente da Lucinete, que não tem ainda o desejo, né? Não veio ainda aquela ânsia de querer Pô, ter. Quando você Kelly, deixa eu te falar. Assim, eu não tive desejo, mas eu já tive bastante cobranças. Só que, assim, tipo, eu falava assim, vai chegar o momento para eu ter uma pessoa para ser pai dos meus filhos. Enquanto eu não tenho esse momento, eu não tenho esse desejo de ter filhos. Então, assim, eu sou tipo assim, eu não sou muito de acatar as coisas externas, sabe? De cobrança. Eu não vivo em cobrança. Então, oi? você é solteiro, Foi, mas Sou solteira. Sou solteira. olha só, tá vendo, Entendeu? gente? Como é gostoso aqui a Então, roda. eu sou bem desencanada, assim, eu, tipo, eu não vivo para os outros, eu vivo para mim, entendeu? Então, assim, muitas cobranças, eu tive bastante cobrança, e quando vai ter filho? Quando vai dar um filho para nós? Falo assim, quando chegar o momento, né? E esse momento é só depois que eu tiver uma pessoa que eu sei que eu quero que seja o pai dos meus filhos, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, eu nunca tive esse desejo, essa vontade, não é que eu não tive ali o desejo, a vontade, é que eu nunca fui, né, eu sempre fui de esperar o momento, Agora, né? Só que o agora momento, entendeu? entendi. Você quer falar, né? não, Oi? porque, Ah, né, a Zinete falou, eu também nunca tive vontade. Eu fui vendo as minhas amigas, as pessoas próximas tendo filho, mas eu nunca tive vontade, nunca mesmo, nunca, é, sempre, e como eu fui professora, né, comecei como professora muito nova, então, eu cuido ali e vou embora para casa. E eu gostava muito de curtir, de viajar, de passear, e eu pensava muito, e eu via as minhas amigas ali presas aos filhos, enquanto elas estavam planejando em festa de um ano, eu estava planejando uma viagem, então eu fui crescendo assim, então eu nunca tive vontade. E queria também um momento. Foi só quando a médica falou que eu não poderia ter, alguma coisa você eu não quero. Mas quando a pessoa fala, é. tem um prazo, vamos até os 35 anos tentar ter. Aí eu falei assim, nossa, aí foi aí que começou. Agora é A tudo cobrança. amigo. É, mas aí eu já era, né, tinha convertido aos 30 anos, então eu não achava certo, eu tava esperando, eu vou casar, eu vou casar. Eu tô com 42, não casei e não tive filhos. Então, assim, é vontade de Deus. Então, eu só também percebi o seguinte, que estava me fazendo mal das amizades. Então, como que o externo ele influencia nisso? Então, quando eu saí daquele ambiente de sala de aula, de escola, onde a maioria das professoras, né, todas eram mães, casadas, é que eu comecei realmente a deixar Deus agir na minha vida e falar assim, olha, eu tenho planos maravilhosos para você, né? Você não precisa ser mãe, começa a ver as suas sobrinhas, olha os seus alunos, olha esses alunos que são apegados. Então eu comecei a perceber isso, porque eu não tinha nem essa noção. Eu estava vivendo tanto no automático ali, eu não sou, deixando a sociedade falar, a família falar. Eu não percebia que eu tinha duas sobrinhas, que eram minhas filhas, não percebia que eu tinha alunos que eram apegados a mim. Então foi aí que a ficha caiu. Eu falei assim, não, eu sou mãe sim, por que que não? Por que que eu não sou? Entendeu? Então deixei, a sociedade deixa falar, eu sei quem eu sou, Eu também né? não ligo, não. A Então, também, sociedade, mas a gente tem que ter né, um amadurecimento muito, é ai, muita leitura, é só que muita. Só Oi, que pode daí falar. eu falo, só que daí hoje eu falo assim, nossa, gente, eu não tenho filho. Quando eu ficar velhinha, quem que vai cuidar de mim? Eu acho que eu já vou começar a providenciar minha vaga no asilo. Eu falo, porque eu não tenho filhos para cuidar de mim na velhice. Isso eu Não, mas penso assim, amiga, falaram, quem vai mas cuidar de você? Você não vai casar, não? Quem vai cuidar de você? Eu não casar, eu quero muito. Em nome de Jesus, ainda vou casar. Mas filhos eu não vou ter. Aí quem vai cuidar de você na velhice? Não, tem duas sobrinhas. Ou então uma vaga no, no asilo, né? Mas
eu recebi o tema, é engraçado que quando a Kelly me mandou, foi 2 dias atrás, eu nem perguntei para ela tema. Se ela tivesse falado o tema, eu acho que eu não tinha aceitado. Porque ela falou assim, pode ser essa sexta ou sexta que vem. Se ela tivesse falado o tema, eu não tinha aceitado por tipo assim, não por vergonha, mas o que que eu vou falar lá? Todo mundo é mãe, né? Então foi só Uhum. agora à tarde, quando ela mandou, eu olhei e falei assim, nossa, ai, que vontade de desistir. Aí eu ouvi Deus falando assim, uai, mas e a sua história? Não precisa ser mãe para poder falar de um assunto desse. E olha que bacana esse bate-papo aqui. Nunca imaginei que seria, que ia tomar esse rumo, sabe? Que ia ter outras experiências, outras pessoas. As, Que as não. minhas clientes, as minhas clientes perguntam, quando elas descobrem assim, né? Lu, mas você não é mãe? Não. Mas você não é casada? Não. Lu, mas, nossa, assim, né, por conta do jeito, né, que eu sou bem, assim, as pessoas que me vê acham que eu sou casada, acham que eu tenho filhos, por conta das atitudes, né, eu falo, não, eu não sou mãe, mas eu cuido dos meus pais. Eu cuido dos meus pais. É como, né, é como se eles fossem meus filhos hoje, por causa da idade que eles estão. Então, eles estão voltando a ser criança. Então, eu cuido dos meus pais, eles são meus filhos. Elas falam assim, mas você é assim, tipo, né? Elas ficam admiradas quando eu falo, né? Por conta do, assim, como fala, da maneira, né, de eu lidar com as pessoas, né? Que a minha mentalidade, eu tive uma mentalidade muito, desde a minha adolescência, muito madura, assim, sabe? Então, muitas pessoas me confundem, acham que eu sou casada, acham que tenho filhos, né? Falo, não, não tenho filhos. Mas você não pensa em ter? Eu falo assim, olha, nunca passou na minha cabeça em ter filhos. Hoje eu penso na minha velhice, como que eu vou fazer sem ter filhos para cuidar de mim? Mas não é que eu penso em ter, né? Olha que a fala dela, Kelly. A Luzinete diz assim: ela pensa em ter filhos para que esses filhos sejam os trabalhadores dela na velhice. E isso é errado, viu? Não, não é Porque trabalhador, não, Cida. Não é eu. cuidar é um Minha trabalhador que companhia, uma companhia, eu não vou ter companhia. não, mas o trabalhador é aquele que cuida. E você disse, eu quero que quem vai cuidar de mim, quer dizer, você, antes das crianças nascerem, já é colocado uma responsabilidade nele de pagar por aquele serviço que eles receberam na infância. E aí, esses filhos já crescem assim, olha, é, eu vou ter que pagar para minha mãe. Então, isso fica na mente dessa criança. Ele pode não falar, mas ele carrega isso. Porque se você falasse isso para o seu filho, ele ia Mas dizer eu não pensei isso, não. Ah, você vê como o consciente da gente, né? quando você disse assim, porque quando eu ficar velhinha, seria para Quem vai cuidar cuidar de de mim? trabalhar para você, para pagar aquele período que você teve que trabalhar para ele. Então, foi fazer uma troca. E às vezes as mães falam as coisas sem perceber. Inconsciente, elas trazem, na sua mensagem, eu entendi o que você quer dizer. Você não Aham. quis usar essa pessoa para estar ali trabalhando, e ao mesmo tempo você disse que sim, E na sem cabeça da pensar criança, depois ele ia pensar isso, né? assim, eu que não vou cuidar de velho nenhum, porque os filhos não querem cuidar, porque eles falam, na imagem, então, não é porque eles sabem que isso é um pagamento, gente, é umas respostas inconscientes. Então, eles dizem, eu não tenho responsabilidade nenhuma, você que me quis me trazer para o mundo. Quer dizer, ele Fala já mesmo. Eu já ouvi crianças falar isso. pai ou dessa mãe. E o pai e a mãe vai falar assim: mas eu tenho vocês, eu cuidei de vocês. Por que vocês não vão cuidar de mim? Aí vem uma culpa Uhum. inconsciente. E aí traz um problema sério nas famílias, porque é uma linguagem que não é bem explicada sobre o significado dessas linguagens, dessas falas, sem inconsciente que sai. E aí o BO continua feio nas famílias, e os filhos vão embora,
porque muitos vão embora porque falam, não quero essa responsabilidade, e esse pai fica sozinho na solidão e fica cobrando desses filhos, usando as falas, falando para a cidade inteira. Tá vendo aquele fulano ali? Ele me deixou, eu estou abandonado. Eu cuidei dele. Olha, eu paguei os estudos dele. Eu comprei roupa nova, sapato. Aí a pessoa põe na contabilidade do gasto do filho. Fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E agora ele foi embora e eu fiquei. Então, aí gera uma guerra familiar muito grande. Então, por isso que é interessante as mães e os pais passarem por uma formação de pais e mães para entender a função materna e paterna, para eles conseguirem dar a essa família uma direção certa, para essa família depois não virar aí uma guerra interna e trazer outras famílias para dentro daquela guerra, porque os vizinhos vão entrar no meio mesmo, não sabe de nada, mas entra no meio, dá opinião, conversa fiado, bota pilha, faz o que for preciso, sem saber realmente a história daquela. Olha. E tem Então, muitas famílias que vivem dessa pé de guerra mesmo, né? E é exatamente por isso que a gente, né? verdade. Ô, Cida, e para completar essa sua fala, que eu achei muito importante para a gente, não só para a Luzinete, mas para todo mundo, porque talvez se eu ouvisse o que a Cida comentou agora, sem ter o conhecimento psicológico, terapêutico, eu também ia dizer, oxe, mas por que a Cida está falando isso? Vou só fechar um pouquinho, Tatiana, do seu áudio, só um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai, porque está arranhando ele, né? Mas daqui a pouco eu abro. Se a Cida, se eu tivesse ouvido isso da Cida antes, eu não ia compreender como hoje eu compreendo. Mas aí, quando a Luzinete fala assim, eu preciso, quem vai cuidar de mim na velhice se Na eu não minha tiver? velhice. E essa É. sua fala é um inconsciente que tá presente. Porque sabe por que você está falando isso? Porque você vive isso, você cuida do seu pai e da sua mãe. Então, E eu, automaticamente, isso é reproduzido de uma forma tão automática que você não entende. Mas, ao mesmo tempo, um dia que você engravidar, isso pode passar uma mensagem para a criança, dependendo da forma como ela ressignificar, você pode formar dois tipos de indivíduo. Ou o indivíduo que a Cida está falando, que vai se revoltar e vai dizer assim: minha mãe só me teve porque, porque eu tenho obrigação disso, daquilo, eu não tenho obrigação de nada. Pode gerar esse indivíduo, ou pode gerar aquele indivíduo que vai sempre estar em dívida com todo mundo, que é a maioria das crianças que a gente vê. É aquela criança dependente emocional. Aquela pessoa que vai dizer assim, não, eu preciso cuidar da minha mãe. E não casa, não vai viver a vida, não vai usufruir dos sonhos dela, dos desejos. Ela vai ficar presa àquela necessidade, à obrigação de cuidar dos pais. Não, eu eu, tenho que. eu Então, sou essa pessoa presa, entendeu? Porque eu cresci, quando mais nova, eu pus isso na minha cabeça. Eu que vou cuidar dos meus pais quando eles ficarem de idade. E eu sou assim, hoje eu penso, falo assim, nossa, eu falei e Deus me ouviu, entende? Então, assim, eu me sinto eu me cobro isso. Não é nem as pessoas, eu que me cobro isso, né? e a Se eu gente, falei, olha outra fala. Às vezes a gente fala assim: foi Deus quem quis, ou foi a gente que trouxe isso para a nossa escolheu, vida com as nossas falas, com os nossos comportamentos? atraiu, isso. A gente fala assim, é Deus. Ah, eu não estou casada até hoje porque Deus quis assim. Gente, Não, Deus não fez nada. Deus quer o melhor para as nossas vidas. Agora, a nossa história, o nosso comportamento, o nosso posicionamento, a forma como a gente ressignifica a nossa história, vai trazer uma consequência para a nossa vida. E aí, que bacana que a gente vê um tema se transformando, né, em vários temas, vários caminhos. E assim é a vida. Não é necessariamente uma pauta, não é eu sou a dona da verdade,
ou a Tatiana, ou a Cida, ou a Adriana. Não existe donas da verdade. Existem as experiências, a vivência, a forma como cada uma ressignificou a vida, a forma como cada uma enxerga a vida. Eu acho assim que a gente tem muitas oportunidades de ser feliz. Uma coisa que eu falo para quem ainda não é mãe, ou quem não pode ser mãe, adotem uma criança. Pensem em adotar o filho. Porque eu sou uma filha adotada pelo meu pai. E eu vou dizer, todos os dias eu olho para o meu pai e eu falo assim, Deus, obrigado porque ele me aceitou. Eu sei que a Adriana acabou de falar a mesma coisa. E quem sabe existe uma criança esperando pela Luzinete, esperando pela Tatiana, esperando pela Cida Pacheco. Claro, não é agora, né, gente? Estou falando assim, uma hipótese de vocês pensar. Eu já coloquei nenhum dos meus compromissos como ser humana. Eu vou adotar uma criança. Quando eu estiver bem de vida, meus filhos estiverem maior, eu vou findar minha carreira adotando uma criança. Pegar uma criança dessa e dar a ela tudo que ela merece. E aí, uma fala para a Luzinete também. Luzinete, Deus cuida de nós. Na sua velhice, na minha velhice, na velhice da Tatiana, quantas mulheres têm filhos e são abandonadas pelos filhos? Os filhos são os primeiros a colocar no asilo. Não é os filhos que vai cuidar de nós, é Deus quem vai cuidar de nós. Agora, queira sim ter um filho, para que o seu filho seja sua réplica. Mas você só vai ter o desejo de ter uma réplica se você souber quem é você. Se sua vida faz sentido para você. Porque se a vida da gente faz sentido para a gente quer que essa vida continue em alguém, sabe? Então, pensem nisso, mesmo que vocês não tenham filhos carnais, mas como diz a Fernanda Brum, né? Dai-me filhos, ela fala assim, o Senhor não deu a ela, até o momento que ela fez essa música, Deus não tinha dado a ela filhos carnais. Aí ela falou, Senhor, dai-me filhos espirituais. E aí ela ganhou muitos filhos espirituais. Então, que possamos, enquanto não chegam os filhos carnais, que possamos buscar os filhos espirituais. Essa é a minha última fala, eu vou dar a oportunidade à Cida para fechar 5 minutinhos da Cida, e a Tatiana encerra, né, também com suas últimas palavras, mais 5 minutinhos. A gente termina. Meninas, que interessante que hoje não foi uma roda de mulheres, hoje foi uma roda de terapia em grupo para entender a dor da alma. O que Gostei. carrega esse ser que está aí? Esse ser aí. Então, é muito interessante porque ao invés de falar da geração, foi trazido a dor da alma que está sendo guardado. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa assim, eu pensei isso, mas eu não quis falar. Ou então, não, isso não ia ter nenhum valor para o outro, mas aquilo que você guarda, que é o seu maior tesouro, é algo que vai fazer diferença na vida do outro. Talvez uma frase sua que você acha assim significante, ela se torna significante para o outro. E aí você vê o quanto que é importante você se comunicar, ter ali momentos para você falar de quem é você, sem você estar ali cobrando para, não, mas eu preciso só falar isso e isso. Não, é falar daquilo que realmente te dói. Quando a Luzinete fala aí, que a gente começa a fazer essa abordagem aí para ela, que ela não sabia antes, que ela estava com o pensamento de uma fala inconsciente a respeito dela, desse cuidar de tudo. Olha que interessante, ela traz, ela diz, olha, é um desejo meu, eu quis isso, quer dizer, por que repetimos os mesmos erros, como disse J. Denásio, né? Falar desse erro que eu falei, não é que é errado cuidar dos pais, mas é o erro, como eu me expressei, e essa fala, quando ela sai, ela gera uma
montão de coisas na nossa vida. Então, quando ela falou isso, ela falou sem, assim, foi muito natural. Ela não prestou atenção no conteúdo, no que, aonde ela estaria jogando essa fala dela para um futuro tão distante, aonde misturaria um passado e um futuro que poderia trazer dor para uma pessoa. Ela nunca percebeu isso. Quando a Adriana fala que ela não guardou mágoa dessa mãe, ela liberou essa mãe para caminhar, ela também se autorizou a caminhar, continuar a sua jornada. Porque não é fácil chegar para uma mãe e olhar para ela e dizer assim: você me gerou, mas você não quis cuidar de mim. Só que na linguagem da Adriana, ela entendeu que aquela mãe teve um trabalho ali de gerar, de carregar aquele tempo. E ela transferiu essa maternidade para outra, porque a outra estava mais preparada para recebê-la. Então, ela não sentiu essa falta, porque ela entendeu a falta dessa outra, que não ia dar conta de estar com ela, e a falta e a receptividade da outra mãe com ela, que era a falta da outra mãe também de ter alguém. Então, ela veio para suprir e ela não arquivou essa mágoa. Então, ela se libertou e libertou essa mãe também. Quando a Tatiane fala aí que ela tirou a parte que é mais importante da mulher, porque eu não gero, não é porque eu não posso, é porque meu marido não pode. Então, ela disse assim: eu tirei parte de mim, quer dizer, eu perdi parte de mim. Eu não posso mais ter por esse motivo, mas eu me cobrei e depois eu entendi que a cobrança maior não era minha, era do outro que tinha essa falta para ela, a falta dele. E querendo que ela suprisse uma necessidade dessa outra pessoa que vinha falar com ela, que queria que ela tivesse filhos, sendo que no fundo é a própria pessoa que queria ter vários filhos e não dava conta da função materna. E cada um aqui, eu estou falando só de vocês, que meus minutos é pouco, e cada um aqui tem nas suas falas coisas interessantes para essa análise pessoal. Quando Kelly fala aí do tempo da dor dela, de querer gerar, de carregar esses filhos, o que que ela fez? Ela quis carregar os filhos de todos para ela, para suprir esse vazio dela, até que o tempo dela se concretizasse. E quando esse tempo dela chega, ela aborta eles têm que ir embora dela, porque ela ainda não estava preparada para recebê-los. Esse corpo faz eles vão embora, porque a mente dela não estava preparada para receber esses filhos e cuidar desses filhos de maneira excelente. Quando ela, psiquicamente, ela entrou nos filhos, aí ela gera. Então, nossa mente é muito interessante, é maravilhosa da gente começar a estudar e entender a linguagem humana. Por isso que a psicanálise de ninguém, nós não julgamos ninguém pelas suas dores, pelas suas faltas, porque não é a falta daquele momento, é de vários momentos anteriores e está por trás que a gente não consegue enxergar e só enxerga se olhar com um outro olhar, o olhar do amor, que a psicanálise é a cura pelo amor. Obrigada, meninas. Agradeço. Cida, como sempre, Cida, você brilha, viu? Essa roda tem que ter você. Gostei da Cida. Antes da Tatiana findar, vamos tirar uma foto, gente? Vamos todo mundo sorrir para gente. Eu tirei algumas fotos aqui, mas foi as meninas falando, Tatiana falando, Cida falando. Vamos tirar uma foto a gente sorrindo. A Patrícia, eu acho que está dormindo. Ana, liga aí o pose. A Patrícia já estava dormindo, ela desligou a câmera, pensei que eu não sei. Olha, ela não está nem ouvindo. Adriana, liga a câmera. Adriana não, Ana Paula. Ana Cristina, sou eu agora que estou com som, tá vendo? Tá vendo que a Patrícia acordou, acordou. Tá fechado o microfone, Patrícia. Patrícia, você estava dormindo que até o seu batom sair. Você estava com o batom bem aceso, acabou o batom. Ou então você estava aí nos beijos aí.
Saiu o batom, tá sem áudio, Patrícia, você. Tem que rir um pouquinho para a foto sair bonita, né? Vocês rindo. Eu tirei umas fotos aqui. Eu tirei uma foto que eu vou mandar para resenha. Tem uma foto que a Luciné tá assim. Eu estou morrendo de sono. Eu não sei como que eu estou aqui ainda participando. Tá interessante, estou gostando. Ai, meu Deus. Aí Já vamos me lá. deu sono. Oh, meu Deus, isso acontece, tá tarde mesmo. Vamos terminar. Deixa eu fazer aqui para a gente tirar a foto. Estou com sono, estou com fome, Ai, Jesus, eu vou pedir estou com aqui. tudo. X, façam X, gente. Para a gente tirar essa foto ficar bonita. Deixa eu coisar aqui. Isso. Pronto. As palavras finais com a nossa Tatiane. Ai, depois da Cida, por mim eu ficava até 11 horas ouvindo a Cida falar. Que delícia! Eu também Que amei a Cida. Nossa, muito amei, gostoso. amei. E muito obrigada pelo convite. Não esperava que fosse por esse caminho, esse bate-papo. Foi uma terapia, foi muito amor, foi muito ensinamento. Muito obrigada mesmo, de verdade. E eu quero finalizar falando que o legado é isso, né? É aquilo que é transmitido para outra pessoa. Então, né, o tema é esse, né? Mulher, o legado de gerar, né? Gerar esse legado, mulher e o legado de gerar vidas. Então, mãe, se a gente, né, se você gerou filhos, ou se você é tia, né, se você adotou, enfim, se você é professora, enfim, se você tem uma criança ali, uma pessoa que espelha em você, então deixe ali, né, momentos, emoções, valores, que isso fique, né, na vida daquela criança, daquela pessoa ali que você tem aí como, né, para você como filho, né? Pode ser sobrinho, pode ser você madrinha, né? E um afilhado, enfim, que você passe aí momentos maravilhosos para essa pessoa, valores e muito amor, né? O mundo está precisando de amor, então que a gente possa gerar muito amor para as pessoas. Muito obrigada. Beijo, eu que agradeço, Tatiane. Seja bem-vinda. Toda sexta-feira está conosco nas rodas. Não, estarei aqui toda sexta-feira, participando, ouvindo outras mulheres. Outras, e a Cida, minha gente, eu sempre falo, Cida, você não pode faltar. Ela não fala, Cida, no privado. A Cida é obrigada aqui, né? Obrigação, eu falo isso para ela. Estudou Amei. muito aqui. Meninas, Amei, Cida. viu? Tchau, Beijo. vamos Tchau, tchau. para a Luzinete dormir. Beijo. Boa noite.